Muito bom dia a todos. Que Deus, nosso Pai, na sua infinita misericórdia e bondade, abençoe as nossas lutas e nos tornarmos pessoas melhores. Meus irmãos, primeiro eu queria falar da alegria de novamente estar nessa casa. Quando eu aqui cheguei, o tio Anésio falou, sinta-se em casa. Eu falei para ele, não precisa falar isso. Aqui realmente eu me sinto em casa, uma casa abençoada, uma casa com tantos trabalhos. Mas também estou um pouco incomodado em razão da responsabilidade imensa que eu tenho de estar aqui hoje. Responsabilidade por dois grandes motivos. Primeiro, porque eu tenho que falar depois que falou o Orson na sexta-feira. A tia Isaura me chamou para vir aqui no domingo, ela não me falou que o Orson vinha na sexta. Eu acho tão desnecessário fazer isso com um ser humano. Depois que fala o Orson, tem que vir aqui falar primeiramente, depois que ele acabou de proferir uma palestra na sexta-feira. Eu, quando fui, pela primeira vez, eu pisei numa casa espírita, com 6 anos de idade, há 45 anos atrás, lá na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, fui acompanhar meu pai num tratamento, e lá fui recebido tão carinhosamente pelo Baiano, pelo seu Aristides. Está vivo ainda, tio? Está encarnado o Baiano? O Baiano nos recebeu lá, eu tinha 6 anos de idade, e ali naquela casa eu permaneci desde criança, depois fui para a mocidade espírita, muito a mocidade minha que eu passei dentro da casa do tio Anésio, da tia Isaura, e a gente era obrigado a trabalhar, a gente não podia... tem uma passagem interessante do Livro dos Espíritos, na conclusão do Livro dos Espíritos, no final do Livro dos Espíritos, a primeira obra básica de Kardec, na conclusão, no item 6, Kardec diz que faria uma ideia extremamente falsa a pessoa que acredita que a força do Espiritismo vem das manifestações materiais, dos fenômenos. Então Kardec diz que não adianta se deslumbrar com o Espiritismo em decorrência dos fenômenos, das manifestações materiais. Kardec fala que a força do Espiritismo vem da busca da filosofia, da verdade e da razão. Ser espírita significa que nós temos que olhar, sentir e vivenciar o mundo de uma maneira diferente. Não adianta só se deslumbrar. E aí, desde a minha infância, da minha juventude, dentro da casa do Anésio, da Isaura, eu aprendi que não adianta o deslumbramento, a gente era obrigado a trabalhar. Então, de sábado à tarde, tinha que fazer campanha Alta de Souza lá no Obreiros, tinha que sair pedindo alimentos, tinha que reestruturar a mocidade do Obreiros, que naquela época tinha parado, a gente teve que reativar, com a ajuda da Kika também, que uma pessoa maravilhosa. Tenho até hoje contato com a Kika pelas redes sociais, ela não está mais em Araraquara, mas a gente tinha que trabalhar. E eu passei a minha infância e a minha adolescência tendo 2 grandes ídolos no Espiritismo. Não podemos ter ídolos no Espiritismo, mas eu tenho, me dou o direito. Sou imperfeito, tinha 2 ídolos. Orson Carrara, sempre gostei demais do Orson, aprendi muito com o Orson, a vida me fez, graças a Deus, me tornar amigo do Orson. E também o Richard Simonetti. Eu tinha um cliente no escritório de contabilidade, que era o seu Sidney Fernandes, que de Bauru, ele tinha um estabelecimento comercial aqui em Araraquara, e ele sempre foi o braço direito do Richard Simonetti. Um dia eu pedi para ele, falei, Sidney, me apresenta o Richard, eu sou muito fã dele. Aí o Sidney falou, o Richard eu não conheço. Eu falei, como você não conhece? Trabalha com ele há tanto tempo. Ele falou, não, conheço o Richard Simonetti. Eu falei, então me apresenta o Richard. Até então eu chamava de Richard, mas é Richard Simonetti. Então sempre tive esses 2 ídolos dentro da doutrina espírita. As pessoas gostam do Haroldo, gostam do Rossan, do Simão Pedro. Também gosto demais. Mas eu gosto mesmo do Orson e gosto mesmo do Richard Simonetti. Então, uma responsabilidade muito grande ter que vir aqui falar depois que o Orson veio na sexta-feira e falou. A segunda grande motivo da minha preocupação, da minha responsabilidade, é que eu vim para substituir o Adriano. Eu ia fazer domingo que vem a palestra, a preleção, a tia Isaura ligou e falou, o Adriano tem um compromisso, não pode vir, você pode vir fazer no lugar dele. Aquilo me deu uma agonia, começou a subir aqui um frio na espinha. O Adriano é um estudioso maravilhoso da doutrina espírita. Ele foi no Esferas da Vida, eu fiquei fascinado, e a conversa que ele teve com a Priscila, o conhecimento que o Adriano tem. Olha a minha responsabilidade de ter que falar depois do Orson e substituir o Adriano. A situação que a tia Isaura me conhece. Desnecessário fazer isso com o ser humano. Mas eu estou aqui, olha, com as pernas tremendo, mas vou tentar dividir uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo aqui, para nós tentarmos. Para entrar na reflexão de hoje do Evangelho, eu tenho que falar primeiro de uma situação que pode acontecer com todos nós aqui no dia a dia. Tem dia que nós acordamos com uma tristeza que não tem razão de ser, não tem explicação. Uma tristeza sem causa aparente. Não sei se acontece só comigo, se acontece com mais alguém. Passa o dia todo triste, cabisbaixo. Não tem razão. Isso não acontece só conosco. Isso aconteceu com o Chico também.
Tem uma história narrada no livro do Richard Simonetti, chamado Rindo e Refletindo com Chico Xavier, que ele conta a história que Chico um dia foi trabalhar lá no Luiz Gonzaga, no centro espírita que ele tocava, aquela multidão de pessoas esperando para ser atendida pelo Chico. E ele chegou triste, cabisbaixo. Emmanuel olhou para Chico e disse: Chico, meu querido, o que está acontecendo com você? Está triste, cabisbaixo, não recebeu nenhuma notícia ruim, não recebeu nenhum telefonema, o que está acontecendo? E o Chico, naquela simplicidade dele, aquela simplicidade maravilhosa que o Chico tinha, ele diz a Emmanuel, falei, mano, eu não sei o que acontece, tem dias que tem acontecido, eu tenho acordado, tenho sentido uma tristeza, sem motivo, sem nada, passo o dia todo triste, cabisbaixo, mas fica tranquilo, eu vou atender essa multidão que está aí te esperando, essa multidão que está me esperando para ser atendida, fica tranquilo, fica sossegado, eu vou atender a todos. Aí Emmanuel diz a Chico, uma das coisas mais maravilhosas que eu li na doutrina espírita, é até difícil não se emocionar com o que Emmanuel diz a Chico. Quando o Chico diz que ele, olha, calma, eu vou atender, mas eu estou com uma tristeza sem razão alguma, isso tem acontecido comigo constantemente. Emmanuel diz para Chico, Chico, meu amigo, solta o lápis, fecha o caderno, vai para o teu quarto, se tranca no teu quarto e conversa com Deus. E eu, espírito desencarnado que sou, como muitos espíritos desencarnados que aqui estão, que podemos atravessar aquela porta, nós não iremos fazer isso, nós vamos respeitar a tua privacidade. Entra naquele quarto e abre as comportas de lágrimas do teu coração para Deus. Fala para Deus das tuas dificuldades. Ele sabe das tuas dificuldades, Ele te entende e Ele vai te dar força. Chora, Chico, mas chora muito. Fica o tempo que for necessário lá dentro. A gente segura as pontas aqui fora. Mas a hora que você terminar de chorar, você vai até o banheiro, lava o teu rosto e bota um sorriso na tua cara. Vem atender esse pessoal que precisa de você. Porque o coração é teu. Mas o sorriso são dessas pessoas que estão esperando a tua ajuda aqui fora. O que Emmanuel queria dizer para Chico? Queria castigar Chico dizendo, olha, você está triste, mas você vai trabalhar, você vai ter que atender essas pessoas? Não, Emmanuel queria dizer para Chico que às vezes o que falta na nossa vida, quando vem essa tristeza, sem causa aparente alguma, é simplesmente pedir força para Deus, se trancar num quarto, chorar um pouco e pedir força para Deus para enfrentar essa dificuldade. Tem um grande tradutor bíblico, talvez o maior tradutor bíblico da história da humanidade, que é uma pessoa ainda encarnada, chamado Joseph Ratzinger, alguém conhece? Papa Bento XVI, o ex-papa, né? Que não desencarnou, passou o posto para Papa Francisco. O Papa Bento XVI tem uma reflexão maravilhosa que ele diz o seguinte, não existe ato mais sublime que une o humano ao sagrado quando um homem de joelhos pede força para Deus para enfrentar uma dificuldade. Olha o que o Papa Bento XVI diz, nosso irmão do catolicismo. Não existe momento mais sublime que une o humano ao sagrado quando um homem de joelhos pede força a Deus para enfrentar uma dificuldade. É isso que Emmanuel dizia a Chico. Está com tristeza sem causa aparente? Vai no seu quarto, chora um pouco, pede força para Deus para superar que você vai superar. É uma grande verdade. E existem tristezas também que vêm na nossa vida, mas ela vem com um propósito. Aquela tristeza que vem, faz o papel dela e vai embora. Por exemplo, passou por um momento de grande dificuldade, perdeu um ente querido, perdeu o emprego, está numa situação muito difícil, fica triste com isso. Essa tristeza tem a razão de ser, tem um motivo. Mas essa tristeza, do ponto de vista espírita, ela é uma tristeza salutar. Ela vem, ela te causa uma introspecção, te causa uma reflexão e faz com que você repense a sua vida e repense as suas atitudes. Essa tristeza que vem, cumpre o papel e vai embora. Inclusive, do ponto de vista psicológico, diz que uma pessoa, mesmo com uma tristeza que tem a causa definida, ela tem que ficar naquela situação de pior da tristeza por 15 dias. Mais que 15 dias, tem que começar a se preocupar. Tem que sair dessa tristeza. Mas essa tristeza que vem, cumpre o seu papel e vai embora, essa tristeza é uma tristeza que nos traz a reflexão. Uma tristeza do ponto de vista físico até que saudável. Porque muito psiquiatra diz isso. Essa tristeza faz parte. A irmã do Foucault fala isso no livro Reforma Íntima Sem Martírio. O espírita precisa parar de usar máscara. Dizer que não sofre, que não chora. O espírita sofre, o espírita chora. Mas tem que entender o porquê está sofrendo, o porquê da tristeza. Saber que aquilo vai passar. Confiar. Confiar que isso vai passar. Tudo passa.
Existe um terceiro tipo de tristeza, que é aquela tristeza que vem, pode ter causa aparente, pode não ter causa aparente, e ela não vai embora. Ela persiste. Ela persiste por muito tempo. Essa tristeza é o gatilho de um transtorno mental. É o gatilho de uma doença chamada depressão, que é um tipo de transtorno mental. Essa doença que vem e não vai embora. Por mais que você lute, por mais que você chore, por mais que você sofra, ela não vai embora. Isso pode ser o gatilho de um processo depressivo. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que ano que vem, em 2020, a depressão vai liderar o ranking das doenças que mais acometem pessoas no mundo. No ranking das doenças, em 2020, a depressão estará em primeiro lugar. Isso não é um dado religioso, é um dado da Organização Mundial de Saúde, da OMS. Pior ainda, a OMS diz que até 2050, 1 em cada 2 pessoas sofrerão de depressão. 50% da população do globo, em 2050, sofrerá de depressão. Se nós não fizermos nada em relação a isso, nós estamos fadados a, em muito pouco tempo, viver num país que nada produz. As pessoas não têm capacidade de trabalho, as pessoas não terão capacidade de se relacionar. As pessoas estarão doentes do ponto de vista psicológico. A Joana de Anjos escreveu 16 livros pelo Divaldo, chamados Série Psicológica. Porque nesse momento de transição planetária que nós estamos vivenciando, estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, nós nunca tivemos o sofrimento mental que nós estamos passando nos dias de hoje. Nunca se vendeu tanta medicação antidepressiva como se vende hoje. Eu tenho uma experiência vivenciada de trabalhar 21 anos no hospital psiquiátrico, eu posso garantir a vocês. Nunca se vendeu tanta medicação antidepressiva como se vende nos dias de hoje. E a Joana escreveu 16 livros para alertar nós que somos espíritas do problema do transtorno mental. Eu contei essa história para justamente dizer que no momento que nós precisamos nos unir contra isso, infelizmente, o que tem acontecido é que nós temos julgado as pessoas que sofrem de depressão como pessoas fracas. Quando eu não tenho conhecimento de um assunto, quando eu não tenho vivência de um assunto, eu tenho uma tendência muito grande a formar dentro de mim um preconceito. Eu não tenho conhecimento sobre o assunto, eu não tenho vivência sobre o assunto. Pior do que isso, quando eu generalizo, a gasolina do preconceito é a generalização. Quando eu não tenho conhecimento, eu não tenho vivência e generalizo, eu chego às conclusões mais absurdas que um ser humano pode chegar. Como, por exemplo, que todo dependente químico é bandido. Todo alcoólatra é vagabundo. Toda pessoa que sofre de depressão é uma pessoa fraca, depressão é doença de fraco. Todo muçulmano é terrorista. Isso é fruto do meu preconceito. Eu formo uma opinião sem ter conhecimento, sem ter vivência e julgo a pessoa. Eu julgo aquela pessoa. Eu julgo que a pessoa depressiva é uma pessoa fraca. Infelizmente, os dados estatísticos que nós percebemos quando lidamos com os transtornos mentais é que muita gente se mata pelo julgamento equivocado da própria família em relação à doença. Depressão é uma doença com D maiúsculo. A pessoa depressiva, ela remoe o passado, ela tem uma visão extremamente negativa sobre o presente e ela projeta um pessimismo para o futuro. A pessoa desiste do prazer de viver. E eu julgo. Eu julgo. Como eu julgo várias outras coisas. Como eu julgo a política, como eu julgo futebol, como eu julgo a questão sexual. Vários e vários julgamentos que eu faço. Joana de Ângeles diz que o julgamento pessoal que desconhece as causas que geraram o problema não passa de um primitismo moral do irmão que ainda se enxerga como carrasco, como um lobo de outro irmão. Olha que Joana adverte. Quando você julga alguém, faz um julgamento pessoal, sem conhecer as causas do problema que aquela pessoa atravessa, isso é de um primitismo moral do homem que é o lobo do seu irmão. Carrasco do seu irmão. Joana que fala no livro Jesus e Atualidade, da série psicológica, de 16 livros que ela escreve, pelas mãos do Divaldo. Jesus, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ser o tema da nossa reflexão,
Ele traz a maravilhosa mensagem na formosa figura do homem que tem a trave no seu olho, dificultando a visão, mas mesmo assim insiste em enxergar o cisco no olho do seu irmão. Nós temos a trave que dificulta a nossa visão, mas enxergamos o cisco no olho. Nós vemos o problema do outro, mas não enxergamos os nossos problemas. A questão do julgar. Vai para a rede social. Pega a questão política. Julga ou não julga? Vai para a questão do gênero, a questão da opção sexual. Julga ou não julga? Faz uma reflexão honesta. Às vezes diz assim, não, mas eu só compartilhei, eu só retuitei, a ideia não foi minha. Eu só compartilhei. Olha o que Joana, pior ainda. Emmanuel diz que nós somos em torno de 7 bilhões de espíritos encarnados na Terra. Olha quanta gente, 7 bilhões de espíritos. Espíritos que encarnam e reencarnam e vão evoluindo espiritualmente na medida que vão vivenciando as experiências e através da vivência das experiências vão construindo a sua personalidade. 7 bilhões de espíritos aqui encarnados. Estão evoluindo, adquirindo a sua personalidade através da vivência que tem das experiências que vem acumulando através das encarnações. E aí Emmanuel diz algo extremamente interessante. Quando você forma a sua personalidade, você tem que entender algo muito maior que a personalidade que você vem adquirindo através das encarnações. Você tem que prestar atenção na individualidade da tua alma. É algo muito maior do que a questão da personalidade que você vem adquirindo. Emmanuel diz que quando você simplesmente foca na sua personalidade, você constrói relações doentias. A pessoa encarna, reencarna, encarna, reencarna, encarna, reencarna, sempre com o mesmo problema. E não vence o problema, porque não tira da vivência, da experiência, a mensagem que a espiritualidade quer te passar sobre o que você está vivendo. Então, pensar na individualidade da alma significa tirar das experiências que você vive a mensagem de tudo isso. Se passa por um processo de tristeza, se passa por um processo de depressivo, se passa por uma dificuldade na vida, qual a mensagem que você tem que tirar disso? Você foca apenas na personalidade. E isso faz com que muita gente procure a casa espírita para fazer um tratamento espiritual, achando que a casa espírita é um centro de recuperação. Ela vem, faz um tratamento, ela melhora do ponto de vista espiritual, ela vai embora, ela não volta mais para a casa espírita, aí ela passa por um problema de novo, ela vem novamente à casa espírita, ela vem fazer um tratamento espiritual novamente, isso cria um círculo vicioso que do ponto de vista da evolução do espírito não está funcionando. O que Emmanuel diz, vai encarnar, reencarnar, encarnar, reencarnar, vivenciando essa experiência sem tirar dela a mensagem, não vai superar isso. Na questão de julgar, se você não entender que você tem que tirar a mensagem do que você vivencia e das coisas que você forma uma convicção para poder julgar alguém, vai continuar julgando errado, vai continuar sendo julgado de maneira injusta, e isso vai ser um círculo vicioso que vai durar por encarnações. É o que Emmanuel diz. É o que Emmanuel diz. Tira a experiência do que você vivencia, tira a mensagem da experiência que você vivencia no seu dia a dia. Constrói o conceito da individualidade da sua alma, que Emmanuel diz que é muito maior do que a questão da personalidade. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta ao Espírito da Verdade. Essa coisa de evoluir do ponto de vista espiritual, de melhorar espiritualmente, tem um modelo que a gente pode seguir? Tem alguma coisa que a gente compra, que a gente aluga, que pode seguir? O Espírito da Verdade falou, tem, claro que tem. Jesus é o modelo. Nesse momento, quando o Espírito da Verdade coloca como fundamento do processo de reforma íntima Jesus como modelo, significa que nós temos que tentar construir dentro de nós a maneira de agir com a qual agiria Jesus se passasse pelas dificuldades que a gente passa na nossa vida. Não é ainda uma coisa fácil de se fazer, ninguém vai conseguir ainda se comparar a Jesus e agir como agiria Jesus em todos os momentos da vida, em todas as dificuldades. Não consegue, mas tem que começar a construir isso dentro de nós.
dentro de nós. Tem que começar a agir como agiria Jesus. Ele é o modelo. E Jesus foi por 2 vezes injustamente julgado quando esteve conosco encarnado aqui. Você vai pegar no Evangelho de João, que melhor retrata a paixão de Cristo, a paixão que começa com Jesus entrando em Jerusalém, sendo aclamado como Cristo, aquele que veio das Escrituras Sagradas, aquela pessoa que seria enviada por Deus para libertar o povo judeu da opressão estrangeira. A época que o povo judeu vivia a opressão de Roma, era um povo sob o jugo de Roma. Quando Jesus entra ali, perto ali do seu processo que vai culminar na crucificação, Jesus entra em Jerusalém e é aclamado com todos com ramos, que a Igreja Católica tem a missa de ramos um domingo antes da Páscoa, que celebra a chegada de Jesus em Jerusalém sendo aclamado como Cristo. E aí Jesus se reúne com seus discípulos para a última ceia. E relatam os livros espíritas que quando Jesus está reunido com os discípulos para a última ceia, uma multidão afora da casa ali onde ele está com os discípulos, uma multidão se alvoroça ali e 2 discípulos descem para saber o que aquela multidão queria. E quando voltam, João e Tiago dizem a Jesus: Mestre, a multidão está aí fora querendo saber qual é a libertação que vai ocorrer da opressão de Roma em relação ao nosso povo judeu. O que você vai fazer? Você vai assinar um decreto? Vão vir exércitos dos céus que irão matar os soldados romanos? Como se dará essa libertação? O povo está alvoroçado aí fora, quer saber. Quer dizer, aquele povo agoniado, na esperança de que o Cristo fosse assinar um decreto que acabaria ali com a opressão de Roma, ou que viriam exércitos que matariam toda. Qual é o decreto que Jesus Cristo assina para libertar, para falar de libertação para aquele povo? Jesus lava, enxuga e beija o pé dos 12 discípulos. No momento crucial da sua encarnação, quando ele está ali para ser preso por Roma, pelo Sinédrio, pelos judeus, porque ele é julgado primeiro pelos judeus e depois por Roma. Ele diz que a libertação se dá pelo amor que você pode ter pelo seu próximo, pelo que você pode fazer pelo seu próximo. Ele lava, enxuga e beija o pé dos 12 apóstolos. Quando ele vai lavar o pé de Pedro, Pedro diz: o meu pé você não vai lavar, eu não sou digno. Jesus diz a Pedro: se eu não lavar o seu pé, você não está comigo. A libertação que o Cristo diz é do amor. Então nós espíritas temos a obrigação de acreditar que o amor de Cristo nos liberta. Inclusive de formar convicções para julgar as pessoas. Tem 2 meninas homossexuais do Rio de Janeiro, homoafetivas, né, do Rio de Janeiro, que pelo julgamento das pessoas nas redes sociais, as 2 se mataram, mês passado. Porque assumiram o namoro, colocaram nas redes sociais, isso gerou uma repercussão tão negativa na vida delas, com a família, com todas, as 2 meninas se mataram. Se suicidaram porque não aguentaram o julgamento das pessoas. O julgamento que nós dizemos: não, mas a ideia não é minha, eu só retuitei, eu só compartilhei. E Jesus lavando, enxugando e beijando o pé dos discípulos, dizendo: olha, a libertação se dá por amor. E aí ele é preso pelo Sinédrio, preso pelos judeus, é levado até a casa de Caifás, que é o sumo pontífice da época, para ser julgado na casa de Caifás. Ele nem podia nem estar lá, ele tinha que ser julgado no Sinédrio, que era o órgão judiciário do povo judeu daquela época, mas ele é levado à casa de Caifás, porque os sacerdotes judeus queriam a morte do Cristo, queriam a morte de Jesus, porque eles recebiam dinheiro de Roma, e Jesus, se libertasse o povo judeu da opressão de Roma, eles perderiam aquela vida que eles levavam, de serem imensamente recompensados por Roma, para deixar aquele povo disciplinado, pagando impostos absurdos para Roma. Ele é levado até a casa de Caifás, ao invés de levar para o Sinédrio. O Sinédrio, que para funcionar em crime de morte, tinha que ter presente pelo menos 23 juízes, e colher mais o voto de 12 juízes em 48 horas, tinha que ter em 48 horas 35 pessoas para julgarem Jesus, não tinham nem 20 na casa de Caifás. Está lá relatado no Evangelho de João. Entram 4 testemunhas, as 4 testemunhas não conseguem manter o depoimento, porque são pessoas que foram, 3 delas compradas pelos próprios sacerdotes. A primeira testemunha foi Judas,
que foi logo descartado porque era o próprio delator de Jesus. A segunda testemunha, um homem do povo que disse que ouviu Jesus dizer que derrubaria o templo de Salomão e depois em 3 dias reconstruiria. Aí entrou uma terceira pessoa, também um homem do povo, que disse que Jesus tinha dito que não sobraria pedra sobre pedra naquele templo. E aí os juízes já descartaram, porque 2 pessoas deram versões diferentes para o mesmo fato, então descartaram as 2 testemunhas. Por fim, entrou uma última testemunha que disse que Jesus interpretava a lei de Moisés da maneira que ele queria. E os juízes disseram que não era crime de morte, não poderia ser apenado com crime de morte uma pessoa que interpretava a lei da maneira que ela quisesse, desde que não ofendesse a Deus. E Jesus não havia, em momento algum, ofendido a Deus. Caifás, então, naquela ânsia de condenar Jesus, resolve tomar o depoimento pessoal. Inclusive, nesse julgamento, o sogro de Caifás, chamado Anás, dependendo da tradução bíblica, pode ser chamado também de Hanã ou Anás, que era o sogro de Caifás, que também ajuda a condenar Jesus. E tem uma passagem muito interessante no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia do Chico, de Jesus com Hanã. Jesus, no início da sua tarefa ali, enquanto Cristo, no início da sua tarefa, que ele ia ali, durante os 3 anos, pregar o que ele tinha que pregar, falar o que ele tinha que falar, fazer o que ele tinha que fazer. No início dessa tarefa, ele estava sentado, primeiras pregações, capítulo 3 do livro Boa Nova. Humberto de Campos relata que Jesus estava sentado à porta do templo de Salomão, que Jesus tinha uma predileção por aquele templo. Jesus gostava do templo de Salomão. E aí tinha um grupo de sacerdotes ali ao lado conversando, e Hanã, a hora que olha para Jesus, vai lá conversar com Jesus e diz o seguinte: Galileu, o que fazes em Jerusalém? Foi lá questionar a Jesus. E Jesus diz: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E aí Hanã se espanta: reino de Deus nas tuas mãos? O que pensa você ser isso? E Jesus responde a Hanã: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Olha que resposta maravilhosa. O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. E aí Hanã, perplexo, pergunta: obra divina nas tuas mãos? Por acaso você vai ter ajuda de alguma grande autoridade? De algum príncipe nessa sua empreita? E Jesus diz a Hanã: os meus seguidores virão do mundo todo. E Hanã responde: isso eu não duvido, os tolos e idiotas existem no mundo todo. Mas já viste alguma obra de arte construída com fragmentos de lama? Dizendo para Jesus, né? Como que você pode, com essas roupas que você usa, esses farrapos que você usa, simples do jeito que você é, como que você pode querer falar do reino de Deus, da construção do reino de Deus? Já viste uma obra de arte, uma estátua perfeita construída com fragmentos de barro? E Jesus diz a Hanã: não existe mármore mais belo e perfeito que o sentimento, nem cinzel mais poderoso que o da boa vontade. Jesus disse: se você educar os seus sentimentos e tiver um pouco mais de boa vontade, você constrói dentro de si o reino de Deus. E estava lá Hanã, ajudando a condenar Jesus no julgamento, porque Caifás, o seu genro, resolve interrogar Jesus e diz: você é o filho de Deus, você é o filho do homem, o enviado? E Jesus disse: você diz isso, mas a partir de hoje verá o Filho do Homem sentado à direita do Pai. E Caifás, num acesso de fúria, rasga a sua túnica, que na época significava a maior ofensa que você pode fazer a um judeu. Se um judeu rasgar a túnica dele na sua frente, sai correndo, porque você ofendeu ele de uma maneira absurda. Ele rasgou a túnica e disse: ele blasfema, filho da morte. E pergunta a todos os juízes que também já estavam ali, acomunados com Caifás, e mandam ele para ser julgado por Roma, porque eles não tinham poder quando o Sinédrio podia julgar o povo judeu de qualquer coisa, mas quando o crime envolvia a morte da pessoa que estava sendo julgada, essa sentença tinha que vir de Roma. Então ali eles decretaram que Jesus tinha que ser entregue a Pilatos. O homem que diz que a libertação vem para o amor, que ficou calmo, tranquilo, sereno diante daquela situação ao ser julgado pelos judeus, vai ser entregue a Roma. Vai ser entregue a Pilatos. Jesus vai para ser julgado por Pilatos. E aí Pilatos entra para julgar Jesus. Jesus não era um cidadão de Roma, então ele podia julgar sem qualquer tipo de formalidade. Mas ele ainda prefere fazer com as formalidades que um cidadão romano seria julgado. Ele pergunta a Jesus: és tu o rei dos judeus? E Jesus responde: tu dizes isto. Te disseram isso
Ou você mesmo que formou essa convicção? Pilatos responde: por acaso eu sou judeu? A tua gente e os teus sacerdotes te entregaram até mim. E aí Jesus diz a Pilatos: se os meus sacerdotes, se a minha gente tivesse te entregue, eu não estaria aqui, porque meu reino não é desse mundo. Olha que coisa interessante, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo: o meu reino não é desse mundo. Jesus diz: o meu reino não é desse mundo. Se a minha gente, os meus sacerdotes, estivessem comigo, eu não estaria sendo entregue a você, a Roma. Mas aí Pilatos insiste: mas tu és rei? Ele responde: tu dizes que sou rei. Eu vim para dar testemunho da verdade. Aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí na questão 1018 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que significado tem a expressão o meu reino não é desse mundo? Pergunta para o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade diz que Jesus falava em sentido figurado, que Jesus reinava para as pessoas desinteressadas, para as pessoas espiritualizadas, para as pessoas que dão prioridade às questões espirituais da vida, não às questões da matéria. Jesus dá a ideia também que, por pior que seja a situação que nós estejamos atravessando no momento, algo de melhor lá na frente nos espera. Que nós espíritas temos que levar uma vida com mais otimismo, com mais fé. Saber que a dificuldade faz parte da evolução do nosso espírito. Para nós espíritas, a oração não é para tirar o problema da frente. Para nós espíritas é pedir força para enfrentar o problema. Como Emmanuel diz a Chico: vai lá e pede força para Deus para enfrentar essa tristeza sem causa aparente. Para ter um pouco mais de ânimo. Para nós espíritas, nada cai do céu. Nada cai do céu. Até mesmo quando você estuda os milagres e cura de Jesus no Evangelho, você vai perceber que não tem uma única linha que Jesus diz: eu te curei. É uma via de mão dupla. Jesus curava e dizia: a tua fé te salvou. E fazia uma advertência: vá e não peques mais. Jesus curava as pessoas em que ele enxergava a possibilidade de realinhar do ponto de vista espiritual. Como todos nós temos essa possibilidade. Todos nós espíritas temos que acreditar que o Evangelho do Cristo nos cura. Nos cura do ponto de vista físico, nos cura do ponto de vista espiritual. Que às vezes me trancar num quarto, chorar um pouco e pedir força para Deus para enfrentar a dificuldade, seja um bálsamo que nós estejamos precisando na nossa vida. Pilatos fez de tudo para não condenar Jesus. Manda ele para Herodes Antibas, Herodes devolve ele para Pilatos. A mulher de Pilatos, está relatado no Evangelho de Mateus, que tem um sonho com Jesus, manda um WhatsApp lá para Pilatos no dia do julgamento e fala: cuidado, eu tive um sonho com esse justo. Cuidado com ele, não condena esse homem. Mandou um WhatsApp para ele lá, ele viu, ele tentou de tudo para não condenar Jesus. E o Cristo foi para a crucificação. Então o que Kardec diz no começo, na conclusão do Livro dos Espíritos: não adianta o deslumbramento com a doutrina, não adianta o deslumbramento com o Evangelho, tem que vivenciar, tem que mudar o seu conceito, sua forma de pensar, de agir e de sentir o mundo. Se você olhar para a paixão de Cristo e ficar deslumbrado com a mensagem de Jesus, isso só não adianta. Você está simplesmente deslumbrado com a passagem bíblica. Você tem que tirar a mensagem da paixão de Cristo, aquele sofrimento, aquele julgamento injusto. Tem um historiador francês chamado Jean-Christian Petitfius. Ele escreveu um livro em 2013 chamado Jesus Cristo, a Biografia. Ele recontou a história de Jesus baseado nas últimas descobertas da ciência, da arqueologia, da antropologia. Hoje em dia se sabe, através do estudo do carbono 14 do Santo Sudário, que Jesus tomou pelo menos 200 chibatadas no processo em que ele é julgado por Roma até o Calvário. O chicote romano era uma tira de couro com 3 pontas. Em cada ponta tinha bolinha de aço. Aquela bolinha de aço penetrava 5 milímetros na carne. A coroa de flores que foi colocada na cabeça de Jesus, não é essa coroa que nós vemos nos quadros. Era um capacete cheio de espinho. E já existem indícios de que pode ter, inclusive, lascado os ossos do crânio de Jesus, a coroa de espinho. Cristo não foi crucificado na palma da mão, por 2 motivos. Isso já é cientificamente estudado. Primeiro, porque aqui é uma região de muita irrigação. Ele poderia ter uma hemorragia e morrer logo.
E esse não era o intuito da crucificação. A crucificação tinha que a pessoa que era crucificada tinha que sofrer o maior tempo possível. E também porque aqui é uma região muito fraca, ele poderia cair da cruz, poderia cair do martírio ainda em vida. Cristo foi crucificado aqui, como as pessoas eram, no meio aqui desses ossos, aqui nesse nervo. Esse nervo que fica no meio dos ossos, quando alguma coisa pega nele, a dor irradia até a nuca. O dedo polegar se contrai e fecha com a palma da mão. Tamanho sofrimento do crucificado. Ele não foi crucificado assim, ele foi crucificado assim, com 2 cordas aqui embaixo do braço, para poder prolongar o sofrimento. As pessoas dizem que o Cristo diz, Pai, na cruz por que me abandonastes? E Cristo simplesmente recitava um salmo de Davi, o Salmo 22 de Davi, uma oração dos judeus. Quando ele diz, Pai, por que me abandonaste? Jesus estava rezando. E no final da crucificação, ali para desencarnar, ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Passa por um processo extremamente doloroso, mostra que a libertação vem por amor, nós ficamos deslumbrados com a paixão de Cristo, mas nós não tiramos a mensagem que a paixão de Cristo nos traz. O que o Espiritismo influencia na minha vida? Ou simplesmente de domingo eu venho aqui, assisto uma preleção, tomo um passe e vou embora? Até que ponto o Espiritismo faz parte da minha vida? Até que ponto eu estou deslumbrado com a doutrina espírita e não estou vivenciando os conceitos que a doutrina me traz? Porque a gente vem, todos nós aqui, vamos a uma casa espírita, como chegamos aqui, entra aqui, parece que a energia da gente muda, não é verdade? Vem triste, vem abalado, vem assim uma preleção, entra aqui, passa no portão, parece que a energia muda, parece que tem cabide aí no portão. Você chega aqui com o ombro cheio de problema, tem os cabides ali, ó. Tio Anésio e Isaura colocam os cabides ali, a gente vem, coloca o problema no cabide, entra aqui, a energia muda. Se sente melhor. Vê as pessoas que não viam uma semana, abraça, beija, aquela amorosidade toda, assiste uma preleção evangélica, toma um passe e sente melhor. Tem todo um trabalho aqui da equipe espiritual. Trabalho maravilhoso. Aí vai embora, chega ali no portão, pega os cabides, pega os problemas, coloca de novo aqui, na verdade, chega em casa, não tem a mesma amorosidade que teve aqui no centro, não tem com a esposa, não tem com o marido, não tem com os filhos, não tem no ambiente de trabalho. É o centro espírita como o centro de recuperação. Eu vou lá, me sinto melhor, vou embora, me sinto mal depois fora do centro, tenho que voltar para o centro. Olha isso como centro de recuperação. Infelizmente tem casas espíritas que, infelizmente, também estão botando isso na cabeça, que tem que funcionar como centro de recuperação. Inclusive tem casas espíritas em São Paulo que estão prescrevendo floral. Não é a mensagem. Você está focando na personalidade. Emmanuel fala, o foco na personalidade cria relação doentia. Essa coisa vem no centro, melhora, vai embora, piora. Entra no centro, melhora, vai embora, piora. Até quando isso vai fazer parte da sua vida? A doutrina espírita aqui na porta dessa casa não tem cabide nenhum. Aqui a gente entra com os nossos problemas, aqui nós permanecemos com os nossos problemas, e daqui nós vamos embora com os nossos problemas. O que a doutrina espírita nos alerta e nos abençoa é nos ensinar a lidar com os nossos problemas. A como você enxerga, como você encara com os seus problemas. Como que você pode encarar os seus problemas julgando as pessoas? Tem a mensagem do Cristo que você fica deslumbrado com todo aquele amor do Cristo por nós, 2 vezes injustamente julgado e está aí nas redes sociais. Disseminando, falando, julgando. Nós estamos passando por um momento que para formar um julgamento equivocado é muito fácil. Qualquer questão que você vai lidar hoje, você vai formar um julgamento equivocado. Essa exposição que tem de julgamentos da justiça na mídia, nós formamos opiniões. Não temos conhecimento nenhum. Talvez quem da área do direito possa ter uma opinião formada, pode falar sobre isso, olha, eu não concordo, eu discordo, mas está aí xingando juízes, dizendo que juízes estão trabalhando contra ou a favor de não sei quem, e não tem um posicionamento definido, o conhecimento e a vivência jurídica para formar uma opinião. Para ter uma ideia de como a coisa é difícil, tem um juiz do STF aposentado que diz o seguinte, justiça quem faz é Deus, o juiz aplica a lei.
Se está errado a decisão dele em aplicar a lei, a culpa é de quem fez a lei, não dele. E aí eu estou formando convicções que juiz A não presta, juiz B não presta, juiz C é sem vergonha. Eu não tenho conhecimento, estou julgando, estou nas redes sociais fomentando a violência, fomentando o ódio, fomentando a discórdia. A ideia não é minha, eu só compartilhei, eu só retuitei. Lembra do Evangelho de João? Lembra da paixão de Cristo? Lembra da libertação que o Cristo... Quando for formar uma opinião, que um dependente químico é bandido, quando for formar opinião que aquele cara que está no bar bêbado é alcoólatra, é vagabundo, quando for formar opinião que o muçulmano é terrorista, quando for formar opinião que a pessoa que tem depressão é uma pessoa fraca, lembra de Joana. Lembra de Joana de Ângeles. Se você não sabe os problemas que originam a situação que aquela pessoa passa, você é de um primitivismo moral absurdo. Você é carrasco do seu irmão. Lembra de Jesus, na figura do homem que tem a trave no olho, que dificulta a visão e enxerga o cisco no olho do irmão. Quer ter uma opinião formada a respeito de alguma coisa? É o seu direito. Mas forme a sua convicção baseado no conhecimento e na vivência. Depois você emite a sua opinião. Mais do que isso, respeita a opinião de quem pensa diferente. Porque senão você vai estar confundindo justiça com vingança. Vai para o meio religioso. Eu sou espírita e tenho o conhecimento da verdade. Pobre de quem não é, e as dores do mundo vão fazer com que ele sinta na pele o que não é ser espírita. Isso é de um egoísmo absurdo. Quem te disse que você espírita é o dono da verdade? Tem muita gente que se encontra no caminho de Deus e a religião ela serve para isso. A religião não te torna melhor e pior que ninguém. A religião tem que ser um instrumento que faça com que você acredite que você está no caminho certo, que você tenha certeza que você está no caminho certo. Tem muita gente que encontra isso no catolicismo, tem muita gente que encontra isso na igreja evangélica. Tem muita gente que encontra isso sem acreditar em Deus. Tem uma conduta reta. Tem muito ateu melhor que muito espírita. A única pessoa que você tem que convencer que o espiritismo é melhor é você mesma. Você não tem que se dar o trabalho de querer convencer o outro que você é o correto. Isso cria discórdia, isso cria intolerância. Isso mata. Isso mata. E nós espíritas, às vezes não entendemos nem o nosso irmão que erra. Agora eu vou deixar de focar na personalidade, eu vou realmente acreditar em Emmanuel, eu vou focar na individualidade da alma. Realmente vou pensar maior que tudo isso. Vou começar a ler o Evangelho e vou tirar a mensagem do Evangelho. Não mais me deslumbro com o Evangelho, vou tirar a mensagem. Aí vou pegar o Evangelho, pego o Evangelho, abre por um infortúnio, na hora que você abre o Evangelho, cai no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Aí você fecha o Evangelho e fala, eu vou ficar na personalidade mesmo. Até quando isso vai persistir na nossa vida? Quando que eu vou entender que realmente o Evangelho liberta, que a mensagem do Cristo é libertadora, que realmente a libertação se dá pelo que você pode fazer pelo outro, quanto você pode amar o outro, quanto você pode amar a si mesmo, quanto você pode ser caridoso com o outro, a melhorar os seus relacionamentos, a chegar em casa, olhar para a esposa e dizer, olha, eu te amo, desculpa não te falar isso todos os dias, a conversar com o seu filho, falar, filho, está acontecendo algum problema com você, como é que está a sua escola? Até quando a desculpa do mundo globalizado vai fazer com que você saia atrasado de casa, passe o dia inteiro trabalhando, chega em casa, quer só tomar um banho, comer alguma coisa e dormir? Até quando você vai se deslumbrar com palestras espíritas? Até quando você vai se deslumbrar com o Evangelho? Quando é que você vai tirar a mensagem de tudo isso?
É um ponto que todos nós temos que refletir. Qual é a mensagem que a espiritualidade quer me passar? Senão eu vou encarnar, reencarnar, encarnar, reencarnar. Aquilo que André Luiz fala no livro Os Mensageiros. Espíritos que reencarnam, reencarnam, encarnam, reencarnam, encarnam, reencarnam, não saem do lugar. Espíritos estacionários. A doutrina espírita fala que no processo de evolução espiritual ninguém retrograda, ninguém volta, mas estaciona. Fica estacionado. Às vezes está vivenciando as experiências e não tira a mensagem da experiência. É o espírito estacionário que André Luiz fala. Acredita, olhando para o outro, na figura do outro, na figura do teu próximo, na figura das pessoas que você convive, olhando no olho dela, acredita que a mensagem do Cristo liberta, que você sempre tem algo de útil para fazer por essa pessoa. Tia Neste e Isaura, eu queria do fundo do meu coração agradecer o convite que vocês me fizeram para estar aqui, agradecer a atenção de vocês em terem me ouvido e que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco agora e sempre. Muito obrigado, gente.